Mateus capítulo 14, são contextos diferentes, porém, eles nos levam para a nossa reflexão nesses dias. Nós estamos refletindo nesses dias no seguinte tema: visão, compaixão e persistência. Temos tido uma série de ministrações em cima desse tema. Semana passada nós vimos de Deus nesses temas, nesses versículos, sobre a visão de Jesus. E hoje nós veremos sobre a compaixão de Jesus. Pode colocar aí o texto, logo depois o tema. Primeiro, Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, que diz assim, nossa versão na NVI: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Repete aí comigo, irmãos, essa frase do versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Esse aqui é o momento logo em seguida que Deus, cura um cego e um mudo, e logo depois a história continua aqui. Mas lá no versículo 14, no capítulo 14 de Mateus, em outro contexto, em outra história, Jesus agora, Mateus capítulo 14, versículo 14, Mateus 14, 14, Jesus agora está no contexto da multiplicação dos pães, está ministrando as pessoas e ele ouve, foi inclusive a palavra do pastor Marcelino na nossa quarta, texto que ele usou, quando Jesus ouve sobre a questão da morte do seu primo João Batista, e retirou-se de um barco e partiu para um local em particular. Era isso que ele queria, ficar em particular, no momento de solitude, no momento em que ele estava de luto. Mas quando ele então, enquanto ele está indo com o barco, a multidão dá a volta pelo lago e o espera na outra margem, do outro lado do lago. E aí acontece o versículo 14. Leia comigo, só o versículo 14, bem forte, vamos lá. Quando Jesus saiu... Amém. A continuação do texto fala sobre como Jesus continuou lidando com a multidão, tratando dessa multidão todo aquele dia, quando ele viu aquela multidão. E o que Deus quer ministrar para nós nessa noite é justamente sobre esse sentimento que teve Jesus, a sua compaixão, a compaixão de Jesus. É uma questão muito difícil para os nossos dias falar de compaixão. Vivemos numa sociedade em que a gente vive numa correria, em que a gente vive lutando para conquistar o dia seguinte. E falar de compaixão é como se a gente estivesse falando de algo totalmente impossível na sociedade. Se estivéssemos falando de algo que não pertence ao nosso tempo. Mas é um pensamento errado. Deus quer ministrar justamente isso para você, porque compaixão tem tudo a ver com empatia, a capacidade de sentir, de viver o que o outro está passando e mergulhar naquela situação que o outro está vivendo. É solidariedade. Compaixão é dar-se
para socorrer alguém que está necessitado. A gente vê isso aqui em Jesus, porque Jesus não tinha simplesmente um sentimento de sentir muito por alguma coisa que estava acontecendo. Sentimento, o sentir muito, né, ele tem a ver com lástima, tem a ver com a pessoa que sofre, mas ela continua na situação que está. A gente vê as coisas que no início do ano, né, as coisas que aconteceram lá em Petrópolis. A pessoa olha na televisão aquela desgraça toda e ela sente muito, mas ela não tem capacidade, coragem de agir em prol de alguém ali naquele lugar. Não teve coragem. Essa é a questão de sentir muito. Uma pessoa pode ver a dor do outro, pode até chorar diante da dor do outro e ficar só nisso. Ficar só no sentimento. Compaixão vai mais a fundo. Compaixão tem a ver de sentir com, mergulhar na situação, ter o sentimento junto com aquela pessoa e trabalhar, agir nessa direção. Assim foi Jesus. Jesus teve compaixão, né? Jesus nos ensina como é ter compaixão e ele vai nisso até o final. Ele não parou no caminho, ele foi até o final, a morte e a morte de cruz. Tudo isso movido por compaixão. Até o final, as atitudes de Jesus eram movidas pela sua compaixão pela humanidade. Eu quero compartilhar com você nessa noite 4 características, então, dessa atitude de Jesus que a gente chama de compaixão. Como isso deve mover o seu coração. Como isso é a ministração de Deus para a sua vida, para a sua história, e deve trazer em você nessa noite alguma atitude a mais que mude a tua vida. Posso ouvir um amém? Você está disposto a receber isso aí? Amém? Nos dois textos, nos dois contextos, Jesus vê uma grande multidão, e ao ver a aflição daquele povo, daquela multidão, seja na multiplicação dos pães, seja descendo ali do barco, e quando ele queria descansar, nas duas situações, Jesus tem compaixão daquela gente, daquele povo sofrido. E se é duro a gente viver agora no primeiro século, com dificuldade em todas as áreas, saúde, emprego, imagina no primeiro século. Imagina as lutas daquelas pessoas. Na Palestina havia um número muito grande de pessoas enfermas, na realidade, em todo o primeiro mundo, naquela situação, no primeiro século, melhor dizendo, pessoas com grandes maneiras de enfermidades, características da sua época. Por exemplo, né, a lepra, que hoje, de certa forma, tem alguma cura, né, dependendo da situação, tem condições de poder ter cura. Naquela época não existia cura. As pessoas leprosas, elas não podiam nem mais ficar com a sua família. Se alguém descobrisse, olha, eu estou leproso, que é a hanseníase hoje, né? Ah, eu estou leproso. Automaticamente aquela pessoa saía do contexto da sua família. Ela tinha que ficar no leprosário, ela tinha que ir junto com um grupo de pessoas que estavam com aquela mesma doença, e normalmente fora da cidade, longe da população, longe do movimento urbano, e aquela pessoa então já estava excluída, estava à margem da sociedade. Assim eram as enfermidades naquele tempo. Muitas pessoas com loucura, muitas pessoas com vários tipos de doenças contagiosas, devido a pouca higiene. Muitas pessoas tinham doenças, vários tipos de doenças, e aquilo ali muitas vezes fazia com que fosse transmitido de família para família. Jesus se depara com muitas pessoas assim, cegos, surdos, pessoas com enfermidades na pele, coxos, mancos, e aí por diante. E aquela situação de uma população tão necessitada, tão carente em todos os aspectos, eu só estou falando aqui da questão de saúde, mas existia a necessidade em todos os aspectos, porque na realidade
Aquela população, as pessoas para quem Jesus se dirigiu, eram os judeus. E os judeus, como nós vimos semana passada, cada um via ele com um aspecto. Para Roma, eles eram um lugar de ganhar dinheiro. Roma queria o dinheiro, não importa se a pessoa estava leprosa, se a pessoa estava pobre, se a pessoa tinha família, ele tinha que pagar o tributo de Roma. E ele tinha que entrar na fila, ir lá para os cobradores de impostos e entregar ali aquilo que lhe era devido pagar a Roma. Não importa, todos tinham que dar o sustento para Roma. Não tinha essa questão de pobreza, de não ter ou não ter, todos. Então Roma via aquelas pessoas ali como local de lucro, local de ganhar dinheiro. Os soldados viam os judeus como pessoas nojentas, porcas, que eles poderiam matar a qualquer momento. Eles se achavam superiores, achavam que eram pessoas que tinham mais condições, eram soldados de Roma, eram pessoas especiais. Os saduceus, fariseus, olhavam para os judeus e viam eles como pecadores, como pessoas que não eram dignas de Deus, judeus que não eram dignos de Deus porque eram pecadores, seguiam aquele homem que se intitulava mestre. Cada um tinha um olhar para aquelas pessoas, mas Jesus as olhava como ovelhas sem pastor. Jesus olhava para aquelas pessoas e via que elas tinham uma alma que precisava ser pastoreada. Via como pessoas que precisavam de direção, e isso movia o coração de Jesus. A gente vê claramente que essa compaixão de Jesus era tomada justamente por esse sofrimento dessa sociedade aqui. Jesus, por causa dessa sua compaixão, ele tinha muitas andanças. Ele ia para muitos lugares, cidades, povoados, como lemos lá em Mateus capítulo 9. Ele ia de lugar em lugar, caminhava por muito tempo a pé, não dava tempo de ficar gordinho não, porque era andando, caminhando o tempo todo, e o tempo todo ele acordava. Se você for ler a história do dia a dia de Jesus, acordava num lugar, já dormia em outro. Quando daqui a pouco, no outro dia já estava viajando para mais 3 dias. E daqui a pouco viajando para mais 2 dias, já voltava, já ia para outro lugar, e o tempo todo assim. Porque Jesus estava indo sempre atrás das pessoas. Porque ele tinha compaixão daquelas pessoas ali. Jesus, quando vê os cegos, o caso dos 2 cegos lá de Mateus 9, eles clamam com Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia. A mulher cananeia, que o sua filha estava endemoniada, sofrendo muito em Mateus 15. Cada um, Deus vai se dirigindo a essas pessoas e vê a dor, vê a necessidade daquelas pessoas ali. As pessoas sofridas eram enxergadas por Jesus, que tomava a iniciativa de ir até elas, de caminhar, viajar, procurá-las. Jesus chegava no vilarejo e ele ficava olhando as pessoas, não para ganhar alguma coisa das pessoas, mas para observar as necessitadas, para observar o coração das pessoas. E a gente olha no texto bíblico e vê sempre que ele vai para as pessoas marginalizadas. Ele vai em direção às pessoas que eram rejeitadas pela sociedade o tempo todo. Ou alguém queria estar junto com aquele endemoniado de Gadara, que vivia acorrentado, que vivia sendo jogado de um lado para outro. Ninguém queria ficar perto daquele homem. Jesus pega o barco e vai em direção àquele homem. Ou alguém queria ficar perto daquela mulher encurvada, que ficou por muitos anos com sua coluna encurvada, olhando para o chão, caminhava e olhava para o chão, e não podia ver o horizonte da vida. Ninguém queria ir em direção àquela mulher. Pessoas que estão assim são rejeitadas. Quantas pessoas ficam na sua clausura, porque estão enfermas, doentes. Aquela mulher, ninguém queria ir em direção a ela. Jesus foi.
Jesus, a sua compaixão fazia com que ele fosse em direção às pessoas. Essa é a primeira característica da compaixão de Jesus. Qual a implicação disso para a nossa vida, para a nossa história? Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. A própria palavra nos diz, né? O Salmo 103, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus vai atrás das pessoas, querendo ministrar transformação, querendo ministrar cura, querendo ministrar milagre, querendo tirar os embaraços da vida daquela pessoa. Deus quer mudança para todos nós. Isaías 49 diz assim: haverá mãe que possa se esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? A gente sabe que tem. A gente sabe que há muitos casos assim. Deus então completa lá em Isaías 49:15: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Amém? Deus não se esqueceu de você, meu irmão. A aplicação que a gente traz para a nossa vida é que não importa a aflição que você está passando, não importa as circunstâncias que você tem vivido, Deus te enxerga, Deus te vê. E Ele vai procurar meios para alcançar o seu coração, para colocar bálsamo na sua dor, para colocar cura para as suas feridas. Ele quer mudança para você. Ele é o primeiro interessado. Ele sabe que tudo que a gente vive de flagelo da vida é por consequência do pecado, das nossas decisões erradas, mas Ele insiste em nos amar. Mas a gente tem outra lição, já nesse primeiro ponto dessa característica da compaixão de Jesus. Se você é discípulo de Cristo, você também precisa ter compaixão. Você também precisa pedir isso ao Senhor. Deus, coloque em mim compaixão pelas pessoas que sofrem. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz para nós: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Nós precisamos orar por isso. O apóstolo Paulo manda a gente clamar por isso. Precisamos imitar a Cristo nesse exato momento. Talvez aqui dentro, você seja uma dessas pessoas que está me ouvindo, que está sofrendo e precisa de compaixão, precisa de misericórdia. Talvez alguns aqui não. Talvez alguns saiam daqui, estão passando por lutas como qualquer um está passando, mas tem como contornar. Tem que estar pensando já, mas vou fazer um lanche quando sair daqui, vou comer uma pizza, amanhã vou fazer tal coisa, vou pagar não sei o quê, amanhã vou falar com fulano que tem um emprego para mim, e não sei o que. Talvez você esteja pensando e já tem um encaminhamento para a sua vida, e teu coração está tranquilo. Mas talvez você que está aqui hoje, você que está ouvindo essa palavra pela internet, em algum dia na sua vida, talvez o seu coração esteja aflito, porque você não tem resposta para a sua história, porque você não tem como solucionar o problema que você está vivendo nesse exato momento. E isso está acontecendo com milhares de pessoas sofrendo, que precisam de outros que tenham compaixão. Nesse exato momento, está acontecendo uma pandemia branca, uma pandemia que ela é maquiada no planeta todo. Nesse período pós-pandêmico, antes da pandemia, a cada 40 minutos um suicídio acontecia no mundo. A cada 40 minutos. Após pandemia, isso está acontecendo triplicou todos esses dados. O número de suicídios é altíssimo. O número de pessoas que está se perdendo a vida agora é maior do que o próprio número das pessoas que morreram na pandemia do Covid. Porque milhares de pessoas perderam a expectativa de vida, perderam a esperança. Famílias estão se desintegrando pelo divórcio. Pessoas estão decepcionadas com Deus, com o mundo, com amigos, com família, com igreja, com política, e por isso perderam a razão da sua vida.
Pessoas de todas as idades estão morrendo agora, desenganadas por médicos. Pessoas agora estão acamadas, não podem se locomover, estão com enfermidade que atrofiou a perna, atrofiou o braço, atrofiou o pensamento, a garganta não pode falar, estão sofrendo. Essa semana ainda fui visitar a mamãe do irmão Aguinaldo, e lá estava ela, acamada, mas na sua cama, ali sem poder sair da cama, numa cama hospitalar que conseguiram para ela poder sentir um pouco mais confortável. Eu segurei na mão dela e ela com muita dificuldade, já idosa, ela falava: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero seguir, eu quero ser serva de Jesus. Ali nós oramos, porque a nora dela já tinha apresentado para ela as 4 leis espirituais, ela já tinha entregue sua vida a Jesus, ela estava ali confirmando a sua decisão, e ali a gente pôde orar com a família toda, chamar, confirmar aquela decisão na vida daquela pessoa, mas ela não pode sair dali mais, ela está enferma. Quantas pessoas estão sofrendo agora? Quantas pessoas estão padecendo nesse momento? Por causa de homossexualismo em todas as faixas etárias, vivemos um tempo terrível, onde se vê homossexualismo ainda na faixa etária de junior, coisa que a gente não via isso no passado. Meninas, meninos, homens, idosos, Deus tem misericórdia da nossa sociedade. Adultérios, pessoas facilmente traindo seus maridos, não tem mais fidelidade, confiança. Nós vivemos em um mundo realmente caído, destruído pelo pecado. Jesus continua querendo mostrar sua compaixão para cada uma dessas pessoas. Jesus continua querendo ir ao encontro dessas pessoas. Ele vai, mas ele precisa ir através da sua igreja. Como discípulos de Cristo, nós precisamos parar de olhar para o seu umbigo, parar de olhar para as suas necessidades, para as suas aflições, e entender que enquanto você, mesmo estando passando por lutas e dificuldades, vai ao encontro dos aflitos, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida das suas dores, o Senhor sara as suas feridas. Posso ouvir um amém? Como discípulos de Jesus, precisamos orar: Senhor, me dê compaixão também. Senhor, faz isso no meu coração. Faz, Senhor, com que eu me importe. Quando Jesus orava, imagina Jesus antes do início do seu ministério, orando, clamando, orando, clamando, orando, clamando. Com certeza, Jesus pedia isso com paixão, porque Jesus sabia que Deus iria manifestar o seu milagre na vida dele, dando a ele poder de sinais e maravilhas. Jesus podia ficar parado. Jesus podia fazer milagres, 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 falar: agora eu estou lá, ó. Quem quiser vai lá. Quem quiser milagre, vai estar lá, estou lá na escadaria do templo, estou na sinagoga tal, me procura, e só atendo até tal hora, depois eu vou descansar. Mas não. A compaixão de Jesus era tão grande, algo movia ele com tanto amor, com um desejo tão grande de abençoar pessoas no maior tempo de espaço possível, que fazia com que ele tivesse uma rotina cheia e fosse atrás das pessoas. Nós precisamos orar por isso. Senhor, não me deixa com que a frieza, as lutas do meu dia a dia façam com que eu queira que as pessoas venham a mim. Eu quero ter essa compaixão. Amém, igreja? Outra característica da compaixão de Jesus pelo sofrimento alheio é que essa compaixão, como eu já disse para os irmãos, vai muito além do sentimento. Vai muito além, foi muito além dele entrar numa sinagoga, abrir o texto de Isaías e ler lá: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. E continuasse a dizer ali o que estava no texto de Isaías, fechasse o teu rolo, colocasse lá e sentasse e ficasse na dele. Não,
a compaixão de Jesus foi muito mais do que simplesmente uma teoria. Ele não simplesmente teve compaixão das pessoas de interceder por elas à distância. Ele não teve compaixão pelas pessoas de vir para um templo, participar de uma cerimônia religiosa e voltar para casa e continuar a sua vida. Não. A compaixão de Jesus pelas pessoas sofridas foi muito mais longe. Ele levou ele a partir para uma ação. O ministério de Jesus era entrega. Ele se entregava continuamente para aliviar a dor das pessoas, para curar os doentes, para libertar os endemoniados, para curar paralíticos. O ministério dele o tempo todo era envolvido com atitude, com ação, com prática do dia a dia. O ministério de Jesus se estende além da doença de uma pessoa, da morte física dela. Ele ia além dessa visão. Ele queria trabalhar na vida de forma integral, nas necessidades das pessoas de uma forma integral. A atividade de Jesus juntava ensinamento, proclamação e cura. Repete aí comigo: ensinamento, proclamação e cura. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Ensinamento. De novo, irmão. Esse é teu ministério. Como foi no ministério de Jesus, também é na nossa vida aqui. Jesus sabia que o ensinamento era algo muito importante para o seu povo, porque esse povo foi levado como escravo por várias outras nações, porque não conhecia de Deus, porque não tinha ensinamento de Deus. O próprio profeta Oséias profetizou: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. A falta de conhecimento de Deus leva o homem à ruína. Não conhecer Deus, não querer aprender, conhecer de Deus, saber qual é o caráter de Deus, como Ele se comporta, como Ele se revelou, como Ele age, faz com que a gente crie imagens de quem Ele seria. Mas essa imagem é uma imagem torta, uma imagem que eu criei, e não é a imagem real de Deus, e faz com que eu caminhe por um caminho torto, um caminho distante. O ensinamento, o aprendizado, conhecer a palavra é ministração de Deus, é isso que Ele quer que nós façamos. Por isso que Jesus, Ele se preocupava em ensinar, fazia parte do ministério dele, ensinar a palavra. Quantas pessoas já entregaram suas vidas a Jesus aqui em nossa igreja e aprenderam a ler porque tinha que ler a Bíblia. Passaram a ser alfabetizadas porque tinham que ler o versículo da Bíblia, e glória a Deus. Como a leitura da palavra influenciou a humanidade no mundo todo. Como isso influenciou a sociedade já na época da escrita. Se não fosse pelos reformadores, por Lutero e muitos outros, nós não teríamos livro. Foi por causa deles que insistiram, que trabalharam, lá na Alemanha ainda, trabalharam para inventar a imprensa. Sabe qual foi o primeiro livro a passar por uma imprensa, a se transformar, sem ser manual, como eram todas as literaturas? Foi a Bíblia Sagrada. Foi por causa dela, porque é importante a leitura, como ela tirou pessoas da escuridão do conhecimento, como entender a palavra, ler a palavra, aprender da palavra, traz luz para a vida das pessoas, passam a não ser mais escravos de pessoas que estrategicamente querem usar a boa fé da outra na vida religiosa para ganhar dinheiro dela, para poder usufruir dela, para tê-la como agora debaixo do seu domínio. A palavra de Deus liberta. Conhecer a palavra de Deus faz com que a gente tenha luz para o nosso caminho.
Por isso que Jesus se dedicou a ensinar, fazia parte do ministério dele, com que as pessoas conhecessem das Escrituras, conhecessem dos profetas, conhecesse daquilo que Deus se revelou. E nós precisamos também entender isso. A compaixão de Jesus passava por ensinar as Escrituras, mas não só ensinar as Escrituras, passava por anunciar a proclamação do Evangelho. Jesus ensinava e Jesus proclamava o Evangelho, porque Jesus sabe muito bem que o Evangelho é a esperança da humanidade, que o Evangelho de Jesus, a ministração do Evangelho de Jesus é tudo o que nós precisamos. Nada substitui o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é direcionado para o homem pecador. O Evangelho de Jesus é direcionado para o homem que está caído e não tem remédio para ele, não tem outra saída para a sociedade, não tem nenhuma entidade, uma ONG, algo não governamental, ONU, qualquer coisa que possa vir em direção à humanidade e levantar dessa situação que ela está. Nada muda, não espere melhora, não espere alteração. Talvez se fulano foi eleito, se Beltrano, se acontecer tal coisa, a gente vai ter uma sociedade melhor. Não, nós somos caídos. A sociedade é uma sociedade caída e está caminhando a passos largos para o inferno. Jesus proclamava o Evangelho dele, porque ele sabe que o Evangelho é o que liga o homem de volta a Deus, é a saída, é a solução, é a ponte que leva o homem de volta a Deus. O homem necessita do Evangelho, o homem carece da mensagem do Evangelho de Jesus. E Jesus, então, além de ensinar a palavra, fazia parte do ministério dele proclamar o Evangelho. As pessoas, mostrando para elas o caminho, porque aquelas pessoas do primeiro século, por mais que vissem os milagres, os sinais que Jesus fizesse ali, todas elas já morreram. Todas elas já morreram. Nenhuma delas ficou. Já se passaram mais de 2000 anos. Elas iriam morrer. E na morte delas, elas precisariam de algo muito maior do que um milagre daquele momento para a sua vida. Do que a satisfação de uma situação para aquele momento de suas vidas. Elas precisavam de algo que fosse para a vida eterna. Jesus então dá para elas o ensino, mas dá também o Evangelho que era para a vida eterna. Amém? Mas não para aí, Jesus ensina, Jesus proclama o Evangelho, mas Jesus vê o ser humano como um todo, e ele vê o sofrimento deles naquele momento, e Jesus então também ministra cura. Isaías profetizava, Isaías já ministrava que o Messias, o prometido, o escolhido de Deus, viria e sinalizaria que ele era o Messias de Deus com curas, sinais, maravilhas. Nós lemos isso aqui durante o culto, no capítulo 53 de Isaías. Isaías já ministrava isso, de que seria assim. O ministério profético do Messias prometido seria com cura, sinais e maravilhas. Jesus vem, Jesus inicia seu ministério, e Jesus então inicia seu ministério com um sinal maravilhoso. Qual foi o primeiro milagre de Jesus, igreja? Alunos de EBD. Oh, aleluia! Transformou água em vinho. Foi o primeiro sinal de Jesus. A mãe dele pede, olha, e ele fala para sua mãe: mulher, ainda não chegou o momento, mas ela insiste, ela clama, intercede pelos noivos que iam passar uma vergonha tamanha naquele momento, de acordo com a cultura do momento. Se acabasse o vinho, teria ali até um problema, talvez jurídico, naquele casamento ali com as duas famílias, coisas que iam acontecendo, que a gente não tem ideia, de acordo com a situação daquela cultura do primeiro século na Judéia. Jesus então resolve intervir. Encham as talhas, encham as talhas. Jesus vai, faz o milagre, e ali coisas acontecem.
acontecem. A água se transforma em vinho, e não um vinho qualquer, mas o melhor vinho. Amém, igreja? Quais implicações nós aprendemos nessa compaixão de Jesus? Que Jesus ministrava com ensino, proclamando o Evangelho e com cura, com sinais e maravilhas. Nós também precisamos ir assim. Você precisa também de Jesus assim, desse jeito. Você precisa aprender dele, conhecer o caráter dele. Você precisa aceitar o Evangelho de Jesus, que é para a salvação de todo aquele que crê. Que não há nenhum outro nome debaixo da terra, debaixo do céu, pelo qual nós devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Ninguém pode agir por você, só Jesus Cristo. Você tem que entregar sua vida a Jesus. Você tem que alinhar sua vida com Ele, firmar seu coração com Ele e dizer: eu quero esse Jesus. É isso que nos ensina a compaixão de Cristo, e Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode curar você, Ele pode manifestar sinais na tua história. Amém, igreja? Compaixão de Jesus nos ensina que Ele ia atrás das pessoas, que Jesus tinha o seu ministério no tripé, a forma com que Ele demonstrava essa compaixão, e nós precisamos também ter essa compaixão. Essa compaixão de Jesus nos ensina que Jesus ia em busca de alívio para as pessoas por iniciativa própria. Como eu já falei para os irmãos, Ele ia atrás das pessoas. Ele ia lá, as pessoas, Ele ia atrás das pessoas e as pessoas vinham até Ele. As pessoas já sabiam da fama de Jesus e por isso procurava, pedindo alívio, pedindo socorro. A mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, Jesus não foi a ela. Jesus estava passando numa multidão, apertado pela multidão, cercado pelos discípulos, mas aquela mulher com uma convicção tão grande de que Deus operaria um milagre na vida dela naquele dia, toca na roupa de Jesus. E ali o milagre acontece. Ela foi ao encontro de Jesus. Os 10 leprosos, eles vão ao encontro de Jesus. Eles procuram, eles querem saber desse Jesus que poderia ajudar eles naquela situação que eles viviam à margem da sociedade. Talvez 10 leprosos que estavam no leprosário, que cansaram de viver naqueles lugares escuros, cavernas, longe da cidade, foram atrás de Jesus. Ele pode fazer um milagre, e Jesus cura os 10. Só volta um para agradecer, mas o Senhor cura os 10, faz milagre na vida dos 10. O cego de Jericó, ele quando ouve que era alguém que vinha lá, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus cura o cego. E aí por diante, quantas pessoas foram a Jesus e foram curadas por eles? Livre iniciativa, foram a Jesus. Jesus era acessível. É isso que a gente aprende. É a terceira lição que a gente aprende da compaixão de Jesus. Ele era alguém que era acessível às pessoas. Ele era alguém que, quando alguém ia a ele, encontrava a porta aberta, encontrava a mão estendida, encontrava um coração que estava disposto a ajudar. Jesus não era aquele tipo de pessoa: volta mais tarde. Jesus não era aquele tipo de mestre que falava: não tenho tempo, nunca vou te receber. Jesus se importava e era acessível às pessoas que vinham a Ele com seus sofrimentos e dores. A lição que nós tiramos para nós precisamos dessa compaixão. A nossa vida moderna faz com que a gente feche as portas. A nossa vida moderna faz com que a gente não tenha tempo. A gente é mais semelhante ao levita e o sacerdote que está passando à margem do homem que foi assaltado e deixado no caminho entre Jerusalém e Jericó. Nós nos assemelhamos mais ao levita, ao sacerdote que passa ali, porque na nossa correria, muitas vezes nosso coração se fecha para as dores, para os problemas das pessoas. A compaixão de Jesus nos ensina, nós precisamos ter mais acessibilidade
Nós precisamos ter mais um pensamento e um coração voltado para as interrupções que querem colocar na nossa agenda, mas são interrupções para a gente abençoar alguém, são interrupções para a gente ser mão estendida para alguém. A compaixão de Jesus nos ensina que as pessoas sofridas eram levadas a Jesus por todo tipo de outras pessoas, parentes, amigos, conhecidos. O paralítico de Cafarnaum foi levado a Jesus. Aquela mulher que levou a sua filha, mulher cananeia, levou a sua filha a Jesus. Pedro levou a sogra dele para ser curada. As pessoas levavam para que Jesus fizesse o milagre, para que Jesus trabalhasse o coração das pessoas. E o centurião que levou o servo. E aqueles 4 amigos que desceram o outro pelo telhado da casa. Pessoas que levavam outras pessoas a Jesus, porque amavam aquelas pessoas e queriam ver um milagre na vida daquelas pessoas. A compaixão faz com que a gente queira levar outros a Jesus. Não é só para mim. Talvez eu nem precise nesse momento, mas eu sei quem pode ajudar. Mas eu sei quem pode fazer o milagre e agir. Eu sei porque eu tenho um relacionamento com Ele, Ele faz na minha vida. A lição que a gente aprende é: leve pessoas a Jesus. Leve pessoas a Jesus. Relacione 5 pessoas. Coloque o nome delas no papel, passe a orar por elas, passe a clamar a Deus por elas, passe a convidá-las para vir à igreja, evangelize essas pessoas. Só pare depois que o Senhor fizer um milagre, que o Senhor agir com cura, transformação, salvação, mas leve pessoas que necessitam de amparo a Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos orar, nós precisamos nesse momento, encerrando essa palavra, nós precisamos clamar nessa noite: Senhor, dá-nos essa compaixão aí. Eu preciso dessa compaixão. Senhor, eu preciso ser alcançado por esse amor, que por mim naturalmente não vem. Mas eu quero orar nesse momento, Senhor, eu quero olhar para o sofrimento alheio, eu quero, Jesus, partir para a prática, eu quero, Jesus, estar acessível às pessoas, às interrupções, eu quero levar outros a Ti, Jesus. Dá para nós essa compaixão, porque senão a nossa vida é simplesmente religiosa. Você pode orar comigo assim, mas talvez você esteja aqui hoje e você seja alguém que precisa da compaixão de Jesus, que precisa entregar sua vida a Jesus. A gente quer orar por você também.